Olá, se você chegou aqui querendo entender um pouco mais sobre lubrificação, entender o que são essas sopas de letrinhas encontradas nos óleos lubrificantes que são vendidos por aí, pois bem, seja bem-vindo ao canal Conhecimento Aplicado. Eu sou George e hoje é uma continuidade no nosso curso totalmente gratuito de mecânica automotiva aqui no YouTube, aula sobre lubrificação, aula extra, parte 1. Vamos dar início à nossa aula e o que você irá aprender nessa aula? O que são óleos lubrificantes, os principais tipos de óleos lubrificantes que encontramos, por aí, a classificação de viscosidade e quais as vantagens de cada tipo e como escolher. Claro que nós temos outros tipos de classificação no óleo, como classificação JASA, a classificação API e outras classificações. Vamos falar também sobre aditivos, mas isso vai ficar para as próximas aulas. Nessa aula vamos tratar basicamente sobre os tipos de lubrificante e a sua classificação de viscosidade, tudo bem? Então vamos dar início, Então o que é um lubrificante, Primeiro nós temos que entender o que é um lubrificante. Lubrificante é um tipo de material que você vai colocar entre as superfícies das peças para promover a redução do atrito. E nós encontramos esses tipos aqui, que são lubrificantes sólidos, lubrificantes líquidos e lubrificantes gasosos, E aqui eu coloquei alguns exemplos apenas para entendimento. Então aqui nós temos o grafite em pó, que ele é muito utilizado para a lubrificação de fechaduras, por exemplo, quando é vidros de correr, onde a umidade e a poeira pode agarrar, então não é indicado esse tipo de lubrificação. Também ele é muito utilizado quando há situações que são temperaturas elevadíssimas, onde um lubrificante líquido ou pastoso poderia evaporar. Aqui nós temos os lubrificantes líquidos, que são os óleos lubrificantes, bem como a graxa também poderíamos classificar como lubrificante pastoso barra líquido, Há suas controvérsias aí, não vamos entrar nesses detalhes. E nós temos também os lubrificantes gasosos, que são também muito utilizados, por exemplo, em máquinas de usinagem, em componentes que ficam extremamente herméticos, onde não pode haver contaminação. E como a finalidade do lubrificante é evitar o contato direto entre as superfícies, qualquer coisa que reduz o atrito do contato direto entre as superfícies pode ser considerado um lubrificante. Então aqui o atrito, observe que aqui nós temos duas superfícies. Essas superfícies estão rugosas, como podemos observar aqui. E o que é que acontece? Nos veículos nós colocamos peças para poder sofrer um desgaste ou facilitar essa rugosidade aqui. Então, por exemplo, aqui nós temos as bronzinas, buchas, rolamentos, que são superfícies específicas que nós colocamos nos veículos para poder minimizar essa rugosidade. Não só veículos, quanto também máquinas, de forma geral, sempre vai ter um elemento de absorção desse atrito, Então, observe aqui, nós temos duas superfícies, uma está rolando sobre a outra, tendo um movimento entre a outra, e aqui nós temos as moléculas aqui entre umas e outras, podendo fazer a rolagem nessa superfície. No caso aqui está representando as moléculas de um filme de óleo, de um óleo mineral, e essas moléculas estão absorvendo o atrito, digamos assim, estão permitindo uma melhora da diminuição desse atrito aqui. Então, quais são os principais tipos de óleos lubrificantes? Nós encontramos o vegetal, o mineral, os óleos compostos e os óleos sintéticos. E vamos entender um pouco mais sobre cada um deles. Então, vamos falar um pouco sobre os óleos vegetais. Os óleos vegetais foram um dos primeiros lubrificantes a serem descobertos. E agora ele está voltando com toda a força justamente pelo apelo que nós temos ao meio ambiente. Então, milhares de litros de óleo são descartados, inclusive é uma das principais causas de contaminação que tem no mundo por aí. Então os óleos de base vegetal eles estão voltando com a ideia de poder melhorar essa questão da poluição ao meio ambiente. Contudo, ainda é uma coisa que está sendo estudada, então você não vê muito difundido por aí e você encontra uma base composta. O que é um óleo composto? É uma mistura de um tipo de óleo com outro óleo, um óleo mineral com um óleo vegetal com um óleo sintético, a fim de poder pegar as melhores características de cada um, Então, vamos supor, uma característica do óleo sintético, trazer um custo de um óleo mineral, por exemplo. Daí surge o nome semissintético, beleza? E agora nós temos os óleos minerais, que são os óleos
que são os mais encontrados de forma geral em todo local aí, que são os óleos de base do petróleo, né? Então, basicamente, nós temos dois tipos de refino dessa base do óleo mineral, que são os óleos que são parafínicos e os óleos que são naftênicos, né? Então, esses óleos que são parafínicos e os naftênicos, eles têm características um pouco diferentes, e essas características fornecem tipos diferentes. De maneira geral, nos veículos nós encontramos os óleos que são parafínicos, mas podemos encontrar também óleos naftênicos aí em certas aplicações, beleza? Depois nós temos os óleos sintéticos, que nós temos basicamente 3 grupos de óleos sintéticos, né? O grupo 3, que vamos supor que seria, digamos, o primeiro grupo, que simplesmente ele é como se fosse um óleo mineral com algumas modificações, que é para podermos chamá-lo de óleo sintético, né? Então ele apenas tem características mínimas para poder ser considerado um óleo sintético, mas ele não é um óleo assim top dos óleos sintéticos, como veremos o do grupo 4 e o do grupo 5. O do grupo 4, ele tem uma sigla chamada PAO. O que essa sigla é? O que significa esse PAO? São polímeros oleofínicos, né? Então são óleos que têm essa característica, então eles são produzidos e sintetizados através de várias modificações nessas moléculas minerais do petróleo para poder ter uma base muito pura e um óleo com características muito especiais, como veremos posteriormente, né? Então ele é um óleo muito mais refinado e muito especial. E o top dos óleos, o top dos lubrificantes, que tem a melhor característica, a melhor qualidade possível, é a que tem a sigla PAG, que é do grupo 5, que são os óleos que são os poliacilênios glicol. Esses óleos, por sua vez, eles têm moléculas extremamente perfeitas, resistentes, muito mais duráveis, não estão sujeitos à oxidação, à contaminação, são óleos extremamente de alta qualidade, né? Nas próximas aulas vamos falar quais são os problemas que dão nos óleos lubrificantes. É como se o óleo lubrificante fosse um componente do veículo, né? Não deixa de ser. E este também tem os seus problemas, né? Como veremos em aulas futuras. Então, dando continuidade aqui, nós temos uma comparação das moléculas dos óleos minerais com as moléculas dos óleos sintéticos. E observe que as moléculas dos óleos minerais, elas não têm um arranjamento, elas ficam dispersas umas das outras. Já o dos óleos sintéticos, eles têm um arranjamento 100% uniforme. E quando são colocados nas superfícies, observe que os óleos minerais, eles não têm moléculas do mesmo tamanho. As moléculas têm tamanhos diferentes. E isso não promove um atrito 100% linear e uniforme, diferente dos óleos sintéticos, que têm moléculas extremamente perfeitas, e por todas elas serem do mesmo tamanho, promove um atrito muito mais contínuo, né? E muito mais reduzido do que os óleos minerais, beleza? Aqui temos uma comparação desse blog aqui chamado Pink Peças, onde, por exemplo, ele pega um óleo mineral e pega um óleo sintético e coloca numa frigideira, né? E a superfície da frigideira é muito mais quente do que trabalha no veículo, com a ideia de acelerar o processo de oxidação. E você observa que o óleo mineral ele tende a deixar muito mais resíduos do que o óleo que é sintético, né? Então, essa aqui mostra uma característica que o óleo sintético, independentemente se ele é do grupo 3, 4 ou do grupo 5, ele é muito melhor do que os óleos parafínicos minerais que encontramos nos veículos, né? Contudo, o preço realmente é um verdadeiro empecilho para que esses óleos sejam largamente difundidos. E nós não podemos deixar de falar, né, que nós temos também os óleos 2 tempos, né, que como os óleos, você não encontra mais carros com motores 2 tempos, você encontra apenas motos e veículos aquáticos, né, jet ski, você encontra lanchas que tem motor 2 tempos, não podemos deixar de falar dele, que é um óleo que você coloca no combustível, né? Então ele apenas faz a lubrificação do corpo do cilindro aqui, não fazendo a lubrificação ideal aqui no pino do pistão, aqui na biela, no virabrequim, não faz esse tipo de lubrificação, apenas na camisa do cilindro, né? E os motores deixaram de existir justamente porque, como o combustível é queimado junto com o lubrificante, a poluição que ele promove no ar é uma poluição
imensa. Quem é das antigas aí que já viu o motor 2 tempos funcionando, vê ele soltando aquela fumacinha ali, horrível, o cheiro por onde passa. Então eles já caíram em desuso nos veículos de passeio. Basicamente no Brasil você não vê nenhuma moto de estrada, né, sendo vendida com motor 2 tempos. Moto de trilha você ainda consegue ver ainda sendo vendida com motor 2 tempos, beleza? Agora vamos entender o que é a viscosidade, que é justamente esse número que nós encontramos aqui, 20W50, 10W45, 15W40, nós encontramos vários números aí e a ideia desse vídeo é poder facilitar um entendimento sobre como funciona a viscosidade, né? Então, a viscosidade nada mais é do que a resistência ao escoamento. Então, você observa que se você tentar entornar a água, por exemplo, ela vai embora, né? Ela vai, que é uma beleza. Já se você tentar entornar um óleo, ele desce com mais, vamos supor assim, com mais resistência. Ele tem uma velocidade reduzida. Isso aí, quanto mais viscoso o óleo, maior essa resistência, né? Nos veículos é utilizada uma padronização, senão vai virar bagunça, né? Vira uma bagunça enorme. Então chegam os americanos e botaram uma padronização que é dessa sigla SAE, que vem desse termo aqui, Society Automotive Engineers, que significa Sociedade, né, dos Engenheiros Automotivos, e é justamente para facilitar uma padronização, porque aí os produtores de lubrificante vão conseguir produzir os veículos, os lubrificantes para cada característica referente aos veículos, bem como os produtores de veículo também poderão fabricar os seus veículos conforme as especificações dos lubrificantes, né? Um casado com o outro. Então, primeiramente, já que entendemos que a resistência ao escoamento, no caso, o escoamento ele vai ser medido através dessa máquina aqui, né? Que tem características muito específicas, é um negócio um pouco chatinho, onde a gente vê o tamanho de molécula e o atrito entre elas. Então a gente não vai entrar nisso aqui, eu vou explicar de uma forma simplificada. Essa máquina é como se fosse basicamente um funil, que esse tamanho do funil é graduado, não é um funil de qualquer tamanho, tem um tamanho padronizado aqui nessa ponta, e que ele fica aquecido também a uma temperatura padronizada. E aqui você coloca o óleo, e aqui tem a saída do óleo, e você mede o tempo que esse óleo vai demorar para passar por esse funil. Então, quanto maior o tempo, mais viscoso o óleo é, né? Então, basicamente, mostrando claramente que é a resistência ao escoamento. E aqui nós temos uma ilustração, pegando os óleos e colocando eles à temperatura de menos 20 graus Celsius, você observa que o óleo 0W30, ele vai descendo até chegar no fundo com muito mais velocidade do que o 15W40 aqui, por exemplo, né? E agora aqui, você observando essa imagem, você tem uma observação interessante aqui. Se você observar, o 5W30 a menos 20 graus Celsius ele escoa muito mais rápido que o 10W30. Mas ao mesmo tempo que o 10W30, que seria o número menor, né, ele escoa muito mais rápido que o 10W40. É interessante, né? Então, você observando essa imagem, ela gera muitas dúvidas. Primeiro, o que são esses números, né? Primeiramente. E depois, o que é esse tal de W aí no meio, né? A gente não consegue entender claramente o que significa esse W. Mas vamos por partes aqui para a gente entender. Então, você observou o seguinte, que com a variação de temperatura, aqui com esse gráfico aqui a gente consegue observar, que é dessa revista científica multidisciplinar do conhecimento, você consegue observar o seguinte, que com a variação de temperatura, a viscosidade vai mudando, né? Então, você observa aqui o gráfico mostrando a variação dessa viscosidade, né, através da variação de temperatura. E você deve estar se perguntando se não existe uma viscosidade ideal para o seu veículo, se ela não deveria se manter numa viscosidade constante no veículo, né? Então, aqui a gente tem que fazer duas observações muito importantes, que é o seguinte: quando o veículo ele esquenta, a tendência é que as peças fiquem um pouco mais justas. Então, vamos supor que existe um padrão de tamanho de molécula, digamos assim, que é a referente à viscosidade, que ela tem que se modificando à medida que o veículo ele vai aquecendo. Então, como vimos lá na frente, quando falamos aqui, ó, sobre as bronzinas, os rolamentos, aqui as buchas, temos um tamanho, digamos assim, projetado
na referência das peças, né? Então imagine que aqui, por exemplo, fosse o eixo de Camis, né? O comando de válvulas. E aqui nós temos o seu embuchamento, né? Onde prende ele no cabeçote. E observe que aqui ele está em repouso, né? Então ele fica abaixado. E quando ele começa a entrar em funcionamento, observe que o óleo lubrificante ele faz um levante dessa peça. Ele não deixa com que o eixo ele fique em contato com a bronzina, né? Ele deixa o eixo levantado. E esse tamanho é um tamanho perfeito. Essa folga é uma folga que tem uma espessura perfeita, que é exatamente a folga da espessura de óleo, né? Então, à medida que esse motor também vai se dilatando, vai aquecendo, essa folga ela vai variando. Então, por causa disso, nós temos essa tabela aqui da SAE, onde mostra o que seria a viscosidade padrão que deveria estar no veículo em relação à variação que o óleo faz na sua espessura em relação à temperatura. Ficou um pouco complexo, mas vamos entender da seguinte forma. Imagine que a folga do motor ela tem um tamanho bem certinho, específico. E conforme o óleo vai aquecendo, ele vai afinando. Também o motor do carro ele vai se ajustando, vai ficando mais justo. Logo, você tem que ter um óleo que case bem com essas duas situações, né? Então, observe que a aplicação desses seguintes lubrificantes seria basicamente com relação a essa temperatura aqui. Então, por exemplo, você poderia usar um óleo SAE 10 se você vivesse em um lugar onde a sua temperatura variasse entre menos 25 graus até 0 graus Celsius. Por exemplo, você poderia usar um óleo SAE 30 se a temperatura ambiente em que você vive variasse entre menos 5 graus até 35 graus. E assim você vai observando aqui essa variação, né? Então, o que é que significa essa sigla W? Significa Winter, que significa inverno. Nos óleos multiviscosos, isso é muito importante você utilizar, justamente que são em países que existe um range muito grande entre a temperatura do inverno e a temperatura do verão, o que não ocorre basicamente aqui no Brasil. Bem como esses veículos que são fabricados pelas montadoras, eles não são vendidos em apenas um país, eles são vendidos ao longo de todo o mundo, onde nós encontramos inúmeras variações de temperatura. Então observe que o óleo, por exemplo, SAE W30, 030, né, 0W30, que é esse último aqui, por exemplo, ele estaria apto para ele passar por todo esse range de viscosidade aqui, ó, desde o menos 35 graus, né, na temperatura ambiente, até a de 30 graus aqui, ó, 30, 35 graus aqui de temperatura ambiente. Mas você deve estar se perguntando, ora, mas será que esses óleos lubrificantes é só eu pegar e sair trocando assim e escolher? Não, você deve seguir a viscosidade conforme o manual do fabricante. E lá, os projetistas do veículo, eles sabem qual é exatamente a folga e o desgaste que o veículo vai ter com o passar do tempo. E ali eles projetaram qual seria o melhor, a melhor viscosidade necessária para o seu veículo. Se você quer colocar óleos de melhor qualidade no seu veículo, como veremos nas próximas aulas, você tem que se atentar ao API do veículo, do óleo lubrificante, bem como outras características que vamos ver futuramente, né? Então, se você gostou da aula, não esqueça de curtir esse vídeo, que isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Compartilhar com seus amigos que têm a mesma dúvida que você, né? Deixar no comentário se você tem alguma dúvida ou sugestão ou algum agradecimento, bem como se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal, que isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!